Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, hoje para findar o capítulo relacionado com a lei da família, Kitab al-Nikah, vamos, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, abordar três assuntos: al-rada'a, wal-hadana, wal-nafaqa. Al-rada'a com o fatha no ra, e é usual também al-rida, literalmente significa chupar leite do peito ou beber aquele leite que sai do peito da mulher. Literalmente é este o significado de ar-rada' ou ar-rida'. Shar'an, o que significa Shar'an? Quando os nossos sábios abordam nos seus livros, consiste em aquela criança abaixo de 2 anos chupar ou tomar leite. Aquele leite que tem certa relação com gestação. Portanto, o que significa é um bebê de 2 ou abaixo de 2 anos chupar ou beber leite de uma mulher. E Allah subhanahu wa ta'ala permitiu e mencionou isto no Coran: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Portanto, é algo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para os nossos bebês. A amamentação é conhecido por todos nós. E existem implicações. Quais são as implicações da amamentação? Quais são as implicações? Se uma outra mulher amamentar-te, continua uma mulher normal? Não, proibição de casamento, tahrimun nikah, e ibahatul khalwa wan nazar, e passa a ser permitido também permanecer a sós com esta mulher, olhar para esta mulher. E aquela outra criança que também foi amamentada por esta mulher passa a ser seu irmão ou sua irmã, não pode casar com ela. Se uma única mulher amamentou essas duas crianças, então não pode haver casamento. E isto Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, mencionando as mulheres que foram proibidas para nós. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, e vossas mães, aquelas que vos amamentaram. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, e aquelas vossas irmãs de amamentação. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: inna ar-rada'ata tuharrimu ma tuharrimu al-wilada, que a rada'a, a amamentação, proíbe
o que a irmandade proíbe. Da mesma forma que não é permitido casar com aquela sua irmã que sua mãe deu à luz, o mesmo sucede com a amamentação. Da mesma forma que não é permitido casar com aquela senhora que deu à luz assim, não é permitido também casar com aquela senhora que amamentou-te. E surgiram rumores que o Nabi sallallahu alaihi wasallam queria se casar com a filha de Hamza. Hamza quem foi para o Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tio. Surgiram rumores que o Nabi sallallahu alaihi wasallam pretende casar-se com filha de Hamza. Pode casar? Filha do seu tio? Pode. Portanto, as mulheres começaram a fofocar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Innaha la tahillu li." Ela não é permitida para mim. Por quê? "Innaha ibnatu akhi min ar-radaa." Porque Hamza e o Nabi sallallahu alaihi wasallam foram amamentados pela mesma mulher. Foram amamentados pela mesma mulher. Portanto, a filha de Hamza é mahram do Nabi alayhi salatu wassalam. E foi relatado al-ijma', unanimidade dos sábios. Não é permitido casar-se com seu familiar, sua familiar de amamentação, por motivos de amamentação. Qual é a amamentação que tem implicação? Existem duas condições para nós assumirmos que esta mulher passa a ser proibida para si e passa a ser permitido olhar e permanecer a sós com ela. É que esta amamentação deve decorrer خلال السنتين, nos primeiros 2 anos de vida do ser humano. Estão a perceber? Nos primeiros 2 anos. Se for no 3º ano da sua vida, tem implicação? Com 40 anos, tem implicação? Não tem implicação nenhuma. Allah diz: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Esta é a primeira condição. A segunda condição é que esta criança deve ser amamentada no mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. E deve saciar. Há divergência entre os sábios. Uns dizem 5 vezes, outros dizem 3 vezes. Há esta divergência. Mas a criança deve saciar. Ou toma diretamente do peito da mulher, ou por meio de um recipiente, ou por meio de uma seringa. Hoje acontece. Tudo isso tem implicação. O importante é que seja dentro daqueles 2 anos e que seja no mínimo 5 ou 3 vezes e deve saciar. Outra vez alguém levantou uma questão, não sei se é preocupante ou é excesso de zelo, que nos hospitais, esses nossos hospitais, quando a mãe tem falta de leite, o que eles fazem? Tem aquele banco de leite e dão à criança. E dizem que nós não sabemos quem é a dona daquele leite. É possível que haja casamento entre esta criança e filho daquela mulher. Não sei
como ocorre, mas eu acho que é difícil ocorrer de uma única mulher leite suficiente para a criança saciar, quer dizer, por 5 vezes. Temos que analisar melhor. Portanto, seja diretamente do peito ou através de um recipiente ou através da seringa, tudo isso tem implicação. Portanto, conforme dissemos, que esta mulher passa a ser haram para esta criança, não pode casar-se com ela, não pode casar-se com todos aqueles que amamentaram-se dela, e passa a ser halal também, permanecer a sós, olhar para ela, mais o quê? Mais o quê? Viajar com ela, pode viajar com ela. Herança? Há herança? Por causa da amamentação? Aprendemos Kitabul Mawarith. Há irmão da amamentação nos herdeiros? Não há. Não há herança. E diz também que é suficiente para nós assumirmos a amamentação, o testemunho de uma única mulher. O testemunho de uma única mulher. Consta que no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 jovens casaram-se. Um homem e uma mulher. E depois de um tempo apareceu uma mulher e disse que eu amamentei a este homem e a esta mulher. Por este motivo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam separou entre eles. Portanto, o testemunho de uma única mulher é suficiente para assumirmos a amamentação. Este é o primeiro assunto. Está claro? Não tem nada de difícil. Al-Hadana. Al-Hadana literalmente significa cuidar, educar. Shar'an é cuidar daquela criança que ainda não tem noção de nada. Educar e suprir as suas necessidades básicas. Isso que significa al-hadana. E é obrigatório. É obrigatório alguém cuidar da criança. Não pode ser deixada em vão. Senão vai surgir o que acontece na nossa sociedade. As crianças na rua, tudo isso é haram. Isso é haram. A criança carece de cuidados. Carece de cuidados. Quem que deve cuidar? Os pais. Os pais. Cada um deles desempenha um papel. Os dois são importantes para a educação, para o cuidado desta mesma criança. E se houver separação, trata-se de um bebê, uma criança, فَالْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ, a guarda é para a mãe, com uma condição: desde o momento que ela não se casa. Beto, desde o momento que não se casa. Uma vez que ela casar, o que acontece? Perde o direito da guarda. Quais são as condições para aquela pessoa que guarda? Quais são as condições que deve reunir al-Islam? Portanto, se um muçulmano casar-se com uma cristã ou uma judia e houver separação, a criança permanece com quem? Sem divergência. Com quem? Com o pai. Porque a mulher não reúne condições.
Al-bulugh wal-aql, deve gozar da sua saúde mental. Al-amanatu fi ad-din wal-iffa, deve ser uma pessoa que cumpre com os princípios da nossa religião, do bom senso, uma pessoa que tem valores. Não vamos deixar esta criança com alguém que não tem valores. Al-qudratu ala al-qiyam bi shi'un al-mahdun badaniyan wa maliyan, aquele que tem capacidade de suprir as suas necessidades, de desempenhar este papel de cuidar. E deve estar também livre de doenças contagiosas, deve ser uma pessoa livre. Não pode suceder que um escravo tenha a guarda de uma criança. E esta guarda termina uma vez que a criança atinge os seus 7 anos de idade. Uma vez que atinge os seus 7 anos de idade, o que acontece? É dada a opção. Vamos ao tribunal e o juiz pergunta: quer ficar com seu pai ou quer ficar com sua mãe? Se ele disser: quero ficar com minha mãe, porque lá não estudo o Corão, porque lá não sou obrigado a observar o Salah, ou lá não faço isso, não faço aquilo, o que o juiz decide? Escolheu a mãe porque lá não há Salah, lá não há Corão, lá não há Tarbiyah. Fica com o pai. Fica com o pai forçosamente. O juiz decreta sua permanência com o pai. Quanto à menina, uma vez que atinge os seus 7 anos de idade, permanece com o pai. Permanece com o pai, não é dado a opção de escolha. Por quê? Atenção que os sábios dizem que se eles estiverem perto um do outro, mas estão separados, o casal separou-se, mas vivem próximos. Então, durante a noite permanece com a mãe, durante o dia permanece com o pai. Muito em particular se tratar-se de um rapaz. Por quê? Por quê? Durante o dia com o pai deveria permanecer de noite, porque o pai de dia tem que ir trabalhar. Por que eles dizem que durante a noite permanece com a mãe e durante o dia permanece com o pai? Mashallah, outra ideia. Essa coisa de buscar pelo sustento precisa de ser ensinado. E geralmente quem vai atrás do sustento é o pai. O pai precisa de ensinar ao meu filho que, olha, business faz-se desta forma. Isso faz-se desta forma. Precisa de ser ensinado. É por isso que existem gerações e gerações que não há pobreza, porque esta lição é transmitida. Dizem muito em particular na casta Memães. É ensinado que, olha, business é assim. Por isso que é difícil encontrar pobre. Encontra-se que vivem nos Pamaninos, mas são poucos, porque existe esta troca de experiência. Está claro? Portanto, a menina, uma vez que atinge os seus 7 anos, permanece com o pai, porque o pai geralmente é o mais responsável. Mas nesses assuntos, conforme dizem, cada caso é um caso. O juiz analisa. Não existe nada taxativo. Pode suceder que o pai não tem competência.
Deveria ter, mas não tem. Pode suceder que a mãe não tem competência, mas deveria ter. Portanto, é analisado caso por caso. Aqui terminamos com al-habana. Por último, al-nafaqat. Nafaqat significa gastar. Os sábios dizem que deve gastar para si próprio. Certa vez um homem disse para o Nabi sallallahu alaihi wasallam que eu tenho dinheiro, devo gastar com quem? Disse, gasta para si próprio, em primeiro lugar. Depois gasta para a sua família. Nafaqatul furun, gastar para seus filhos. Boa educação, boa roupa, boa comida. Enquanto puder dar, dá. Ensina, vai ensinando. Não pode suceder que, olha, eu sofri, eles também devem sofrer. Está errada esta política. Que eu sofri, eles também devem sofrer. Não. Dá, mas ensina ao mesmo tempo. Dá e ensina. Vai falando das dificuldades que passaste. Falando das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Nafaqatul usul, gastar também para seus pais. Infelizmente nós, os filhos, quando crescemos, casamos, só somos nós, nossa esposa e nossos filhos. Nossos pais já não estão no pacote. Tiramos com muita dificuldade para eles. Estão doentes, tiramos, mas com muita dificuldade. Isso não é bom. Nafaqatu zawja, gastar com a sua esposa para as suas necessidades. Aquele que tem escravo deve gastar com o seu escravo, o seu trabalhador, ajudar o seu trabalhador. Nafaqatul bahaim, aquele que tem animais em casa, tem galinha, tem pato, tem peixe, deve dar de comer a esses animais. Se você assumiu a responsabilidade, tirou de onde tirou este animal, então deve assumir com as responsabilidades. Terminamos assim com o 9º capítulo do Fiqh, Kitab al-Nikah. Qual foi o primeiro capítulo? Recordam-se? Já terminamos tudo isso, alhamdulillah. Falta pouco. Qual foi o primeiro capítulo? Tahara. Depois? Salah. Depois? Zakah. Siyam. Quinto? Al-Hajj. Sexto? Al-Jihad. Sétimo? Al-Muamalat. Buyon. Comércio. Oitavo? Herança. Al-Mawarid. Nono? An-Nikah. Que Allah proteja todos nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.